Olá, tudo bem? Está começando mais um Pod Andersen. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações para receber a nossa programação toda vez que a gente estiver ao vivo. Senta o dedo nesse like aí, curta aos montes o nosso canal e vamos interagir cada vez mais. Hoje eu vou bater um papo. Ele me disse há pouco aqui que ele era comerciante e virou executivo. Deputado federal, senador... E tem sonhos, mas a gente vai falar disso com ele. De deputado para o senador Wellington Facundes. Tudo bom, senador? Seja bem-vindo aqui. A satisfação é minha, Anderson. A todos que nos assistem, estar aqui para a gente bater um bom e longo papo. Esse verde é do Palmeiras, não? Esse verde é o verde da esperança. Boa saída. Porque ela está de verde também ali, seu assessor, mas é da esperança. Mas é que eu sou médico veterinário. Então é a cor da veterinária, o verde e branco. Então eu sempre adotei o verde porque, além de ser uma cor que eu gosto muito, a cor da esperança, das matas, enfim. Então o verde eu tenho ele como minha marca. Você nasceu aonde? Rondonópolis. Rondonópolis. Em 1957. 57 em Rondonópolis. Onde a cidade estava começando, meu pai foi um dos primeiros a ir para lá. E Rondonópolis ali era o porto, o encontro do Ararial com o Rio Vermelho. Então o abastecimento do Pantanal todo era exatamente através do porto de Rondonópolis, onde chegou também Marechal Rondon, montou a sua primeira casa pelo Correios e Telégrafos, e ali começou então com os indígenas, né, e principalmente os bororos ali da região. Então assim começou a surgir Rondonópolis. Meu pai... veio da Bahia para Poxoréu a pé. Minha mãe também é baiana. A pé. Minha mãe também é baiana. Ele trabalhou muito tempo de peão como fazendeiro e requereu umas terras ali em Naboreiro, Jarudório, onde é aquela reserva indígena entre Poxoréu e Rondonópolis. E ele foi para Rondonópolis porque minha mãe estava muito doente. Aí chegou lá o mascate, né? Falou, olha, essa mulher não pode ficar, você tem que levar lá para tratar. Está surgindo um lugarejo ali, em Rondonópolis, tem um doutor muito afamado lá. Olha só. E era o seu Conrado Salles de Brito, um farmacêutico formado no Rio de Janeiro. E daí, então, onde a gente fixou, eu fui o último filho nascido em Rondonópolis. Tá sendo, que história legal. O mais novo, de 7. Da Bahia para Rondonópolis. E ajudou a colonizar lá em todos os sentidos, né? Você falou que você se formou em veterinária. Mas era seu sonho ser veterinário? Como é que você escolheu esse curso? Só quero dizer, viu, que toda a região ali era Poxoréu, viu? Era tudo Poxoréu. Poxoréu foi desmembrado Primavera, Rondonópolis, São José do Povo e Pedra Preta. Como meu pai era um homem do campo, né? Peraí, deixa eu te fazer, agora você me falou, era tudo Poxoréu. Por que Poxoréu, então, não avançou e os outros avançaram mais do que ele? Na verdade é o seguinte, primeiro, o Poxoréu, a origem é o garimpo de diamante, né? Poxoréu, se você for na cidade do interior da Bahia, como onde meu pai nasceu, Santana dos Brejos, é igualzinho. Então, a terra do garimpo era a terra para explorar aquilo, né? O minério. E principalmente o diamante é aquela riqueza que o garimpeiro ganha, fica rico e gasta tudo, porque o garimpeiro ele é desprendido de valor. Então, por isso... Ele acha que ele sempre vai achar mais ouro no dia seguinte. Isso mesmo. E a predominância, então, das terras mais próximas de Poxoréu era terra exatamente de garimpo. Morro, né? Terra, a gente fala ondulada, né? Terra para pecuária. E aí Rondonópolis, então, pegou a melhor faixa. Depois Primavera, outra faixa muito boa de área de terra de soja, que naquela época não valia nada o cerrado, né? Naquela época era uma terra inóspita, né? Mas aí depois veio a tecnologia, né? E hoje o cerrado brasileiro é essa produção fantástica, né? Hoje nós temos aqui uma produção com a agricultura com tecnologia de ponta, né? Uma das maiores produtividades do mundo está aqui no estado do Mato Grosso, né? Graças ao arrojo profissional, né? A pesquisa, a Embrapa foi fundamental. Eu lembro aqui, em memória, o Jonas Pinheiro, que foi meu colega médico veterinário. Senador também, né? Senador, deputado federal, eu fui o cabo eleitoral dele. Assim, uma pessoa que ajudou muito a produção agropecuária no Brasil, inclusive no momento de uma crise
e ele criou um programa de refinanciamento chamava PESA e Securitização, que hoje, inclusive, nós estamos vivendo um problema com o El Niño, com esse problema climático, a produção agrícola do Mato Grosso, com certeza, já teve uma queda o ano passado e esse ano também, agora nós teremos a segunda safra. Seca demais fora de época, chuva demais fora de época, tudo isso está Exatamente. impactando. Então, isso pode prejudicar muito a economia do Mato Grosso e do Brasil, né? Sim. Por isso nós estamos trabalhando, inclusive junto ao Ministério da Agricultura, tenho conversado muito com o governador, porque realmente os produtores aqui, principalmente o pequeno e médio, precisa e precisará de um apoio efetivo. Bom, antes da gente entrar então nesses assuntos mais específicos, só voltando à pergunta lá atrás, você foi veterinário, imagino eu que era para ter sido um dos maiores agricultores do estado e preferiu a vida pública, a vida de Brasília, a vida de deputado federal. Você queria ser veterinário mesmo ou foi uma opção pela região que você estava morando? Olha, eu queria muito, porque eu gosto de animais, né? E por toda a origem do meu pai. A região era uma região, Rondonópolis, uma região de muita pecuária, muito forte. E então eu falei, eu vou fazer veterinário, eu gosto disso. E eu tinha um professor, que era o professor Haroldo, das matérias mais difíceis da veterinária, parasitologia. E ele fazia diagnóstico dos alunos, né? Aí no dia que chegou, ele falou, olhou para mim no meio da aula, falou, você não vai ser veterinário. Não vai ser. Ponto, perdi, não vou conseguir formar, né? Ele fazia todo aquele suspense e ao terminar a aula ele falou assim, você vai ser venderinário. Veterinário. Porque eu desde criancinha, 6 anos de idade, eu já trabalhava no armazém com meu pai, venda de produtos secos e molhados, vendia de tudo. Querosene, açúcar, sal, roupa, fumo, era aquele boteco. Antigamente tinha muitos esses armazéns. Muito, né? E fornecia por 1 ano de prazo. 1 ano de prazo, né? E no caderno, né? No caderninho ali, tudo, e na confiança também do bigode, né? Como diziam, né? E então eu trabalhei, gostava demais do comércio. E aí, quando eu me formei em medicina veterinária, montei uma loja de produtos agropecuários, a Agroboi. E trabalhei muito como médico veterinário. Dava aula também, na faculdade eu dava aula. E quando eu me formei, o primeiro ano, dava aula também. E fazia muita assistência técnica. Aí foi crescendo a empresa com muitos veterinários e depois de 13 anos, aproximadamente 12 anos de trabalho, eu era presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis. Daí também a política classista, que eu sempre gostei. Na universidade também a política classista lá, comissão de formatura, grêmio estudantil. E aí eu, logo que me formei, fui então presidente da Associação Comercial. E aí elegemos o Barreto como prefeito. Barreto. Né? O Barretinho, né? Falecido saudoso, já, né? O Barretinho foi vereador, deputado e prefeito. E eu fui secretário de planejamento para ajudá-lo. Aí já veio a próxima campanha, o nosso político forte da região ali era o Zanetti Cardinal, Afro Stefanini. E o Zanetti era o candidato a federal e ele resolveu não ser. Então tinha que ter um candidato. É você, Wellington. Então, você não teve opção, então? Foi de última hora, inclusive, né? Eu cheguei de madrugada em casa com a minha esposa, eu a acordei. Falei, Mariane, resolvi, vou ser candidata a deputada. Ela falou, estadual, né? Falei, não, federal. Ela falou, ixi, você tá louco? E fui candidato com perseverança, muito trabalho, consegui ser bem votado, porque eu tive também o apoio e a coordenação na época de um dos políticos mais brilhantes do Mato Grosso, que foi o Benedito Canelas. Benedito Canelas foi vereador mais votado do que o prefeito na época em Cassi. Foi deputado estadual mais votado, deputado federal mais votado, senador mais votado, ganhou do governador à época, e aí ele resolveu não ser mais candidato e foi o meu coordenador de campanha. E em Rondonópolis eu tinha outro coordenador, Estolano, uma pessoa muito experiente, apoio do Afro, do Zanetti, de todo mundo ali, e o Barreto, que era prefeito. Então consegui fazer uma campanha, principalmente na região sul, um pouco em Cuiabá e na região oeste de Cáceres, onde eu tive uma expressiva votação. Bom, a gente tem que fazer uma maratona aqui, né? Porque o podcast é novo, mas eu tenho trazido aqui alguns políticos e vocês têm histórias interessantes para contar do Estado. Se reunir você, Júlio, Jaime, vai me ajudando aí.
dos que estão na ativa hoje aí? Ativa outra pessoa importantíssima, Moisés Siltrim. Moisés, a gente tem que começar um podcast. Inomia Miguel foi meu amigo, colega, também me apoiou. A gente começa às 7 da manhã de um dia e vai até às 7 da manhã do dia seguinte. Dá pra passar uns 3 ou 4 dias. Dá, né? Dá pra gente entrar pro Guinness, porque tem histórias. Oswaldo Sobrinho. Tem muito mato-grossense que mora aqui hoje que não conhece essa história desse estado como vocês conhecem, né? Com certeza, porque eu sempre fui um político municipalista, né? Sempre gostei de estar nas bases, né? Andar em todos os municípios, né? De Rondolândia até o Araguaia todo. Agora tem mais um, né? Agora tem mais um. São 142 municípios. Poderia ter mais, viu? Tem algumas regiões aí que já podem ser. E esse novo parece que já entra com um know-how muito grande de ser um dos municípios mais prósperos do estado, né? Economia principalmente. Como é que é o nome mesmo? Eu esqueci o nome. Vai ficar devendo, daqui a pouco chega o nome. Daqui a pouco chega o nome. Mas produção agropecuária muito forte, principalmente agrícola, né? Então, Mato Grosso é um estado que tem 900 mil quilômetros quadrados, ainda uma população pequena, mas é um estado que vai desenvolver muito. Então, por isso, tem algumas regiões que vai, sim, criar outros municípios necessários, como foi a Universidade Federal. Você sabe do meu trabalho para criar a segunda Universidade Federal, que é de Rondonópolis, né? E quando começamos esse trabalho, era um sonho. E as pessoas, mas vai dividir? Não, ao contrário, né? Nós estamos trazendo mais dinheiro de Brasília, né? Porque tira do bolo nacional. E hoje está convencido, provou-se que foi muito bom para a Universidade Federal e para Mato Grosso criar mais uma universidade. Tanto é que temos lá o curso, por exemplo, de medicina da Universidade de Rondonópolis, um dos mais bem avaliados do país. A Universidade Federal de Rondonópolis hoje já ganhou o prêmio com a universidade mais empreendedora do Centro-Oeste brasileiro. Com inovação, outra inovação que conseguimos implantar lá, claro que a universidade, o meu papel é ajudar, apoiar, criar os cargos, enfim, foi isso que eu trabalhei, fazer a lei, mas a Universidade de Mato Grosso também, ela inovou. Na primeira formatura de medicina, eu estive lá com o ministro, e eu perguntei, só tinha um aluno de Mato Grosso, os outros todos eram de fora. Não que eu seja contra os de fora, mas aqueles que estão aqui, sim, vamos buscar oportunidade também, né? E aí foi criado uma bonificação para os alunos de origem de Mato Grosso. Ou seja, os alunos que estudaram o 2º grau em Mato Grosso, ele começa com 15 pontos na frente. Isso fez com que a última turma, 100% dos alunos já são de origem de escola aqui do Mato Grosso. Pô, sensacional essa ideia. Algo bem inovador, né? Para garantir aos nossos estudantes aqui que eles tenham acesso à universidade. Quem mora, quem vive aqui, né, essas oportunidades, e até porque as universidades federais, elas são mais cobiçadas, né? Porque hoje um curso de medicina, por exemplo, é muito investimento, sim, que exige de 12 a 15 mil reais uma mensalidade. Então, você oportunizar para as pessoas daqui, porque a universidade, então, acaba sendo a competição, a Universidade Federal, aqueles que, família mais abastada, que tiveram condições de preparar mais, estudando nas grandes escolas, enfim. Então, eu penso que isso aí ajudou a dinamizar e democratizar mais o acesso da nossa Universidade Federal de Rondonópolis. Muito bem, a gente é cheio de histórias para contar, mas o senador foi bem sucinto e objetivo nas histórias dele, porque nós temos histórias atualíssimas, né, para conversarmos aqui. Você quer uma boa história? Que às vezes as pessoas... história, vai. Eu sou veterinário, né? Uhum. Então eu criei aqui a Federação Mato Grossense de Rodeio. E rodeio é uma festa popular, muito forte aqui no Centro-Oeste brasileiro. E aí tivemos um evento, uma festa de rodeio lá em São José do Povo. E lá eu fui convidado como autoridade, fui lá. E essa cidade pequena, a cidade toda vai para dentro da festa, né? E na hora da abertura eu fui convidado, fui a última autoridade, né? Já tinha vários vereadores, o Barreto, deputado estadual, prefeito, e quando eu fui entrar ao final, a arena era oval, no fundo estava o brete com os animais, né? E eu entrei olhando para a plateia toda aqui, que estava aqui o curral lá atrás. Quando eu entrei, agora vai entrar o deputado, né? Comecei a entrar e o pessoal começou a bater palma. De repente, toda a plateia se levantou e ficava sinalizando para mim, aí eu olhava, que momento
de glória é essa que eu estou vivendo? Era o povo avisando, ó o touro tá chegando. E o touro me pegou por trás, me jogou lá em cima, e essa perna minha direita quebrou o fêmur em 5 pedaços. Tenho até hoje um pino intramedular. Então foi uma coisa perigosa. E aí o touro pegou o Barreto também. E pegou o Barreto aqui pela barriga. E na hora que o Barreto caiu, estava todo ensanguentado. Aí o Barreto olhou, desmaiou. E na verdade o sangue era só da venta do touro, não era nada dele. Então é muita história, viu? Isso foi mais ou menos há quanto tempo? Há 15 anos atrás. É recente, né? É recente. Poxa vida. Tá vendo? Eu gosto do podcast por causa dessas Mas histórias, olha, né? o que mais me chamou a atenção, eu lá no chão, prostrado ali. Com a perna doendo. Né? Então, inchou tudo na hora, aquela coisa. E eu olho para a arquibancada, tá lá um jovem, mais ou menos uns 17 anos, apontando e dando tanta risada. Ele não Ou seja, estava rindo da desgraça alheia. Mas o touro machucou, não? Nada, rapaz. O touro, conseguiram prender o touro escapou de novo e saiu a mundo afora. Não rodeio nunca mais, né? Não, ao contrário, eu vou, faço questão. Não, eu entro, faço questão. Quando eu era jovem na faculdade, a gente fazia montaria também. Olha só. Então é um esporte bacana, né? Você conhece os 140 municípios? Os 142 agora, 142 né? agora. Conheço todos, né? Todos os municípios e muitas vezes, né? Todas as campanhas eleitorais, principalmente campanha de deputado, a gente tem mais tempo, porque a campanha majoritária, na verdade, a gente está mais ligado aos grandes eventos, né? Uhum. A campanha proporcional, você está presente em tudo. Mas eu faço isso durante toda a minha vida, né? Eu gosto de pegar um roteiro. Às vezes eu saio e vou pingando na cidade, né? Passando pela cidade. De carro, às vezes de avião também. Então, muito de acordo com a situação. 6 mandatos de deputado federal. É o segundo de senador? Segundo de senador. Segundo de senador. Ou seja, a vida pública consumiu a sua história, o quê? 90%? Tomou assim? Conta, né? Porque, na verdade, são 6 vezes 4, 24 anos de mandato como deputado. Mais 8, 32. E agora mais... Eu tenho um mandato de mais 8 anos. 7 agora, já fez mais um. Mas tem aí uma história pelo meio, né? Tem uma campanha de governador que pode existir daqui a 3 anos. Vamos já falar dela. Porque antes disso, antes da gente tratar do futuro... você veio ao Mato Grosso, quando eu falo que ele veio, que a maior parte do tempo ele fica em Brasília, mas no momento em que a gente está numa discussão que eu ouvi mesmo você dizendo que já tinha liberado uma grana para arrumar, os caras não arrumaram, que é o Portão do Inferno. É o assunto que hoje está permeando todas as rodas. Quando eu vi aquela entrevista sua, eu falei, pô, mas por que os caras não fizeram? Né? Se dinheiro tinha. Eu me lembro que você falava assim, pô, o dinheiro estava na conta. Tá na conta. Tá na conta. Por que não fizeram? Bom, aí tem a história do tecnicismo, né? Tem um grande problema que o Portão do Inferno está dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. E olha, por incrível que pareça, o Portão do Inferno é no município de Cuiabá. Muitas pessoas não sabem disso, né? Ali é exatamente... O Portão do Inferno é Cuiabá? É Cuiabá. Bem no local é Cuiabá. Então ali é praticamente a divisa entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Mas faz parte do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. E o projeto foi apresentado, o projeto é lindo. Um estacionamento com um pier, aquele avançado de vidro, onde as pessoas podem contemplar. Infelizmente não foi aprovado pela área ambiental até hoje. Assim como também tem essa disputa aí hoje que o governador se manifestou e nós todos aprovamos para que o Parque Nacional de Chapada seja administrado pelo governo do estado, uma delegação para o governo do estado, assim como também a prefeitura pode participar efetivamente. E o governo resolveu na época licitar e o atual governo continua com a mesma linha. Não fosse o Tribunal de Contas da União, já estava entregue para uma empresa. Mas o que nos causa assim, estranheza é porque a previsão de investimento da empresa é menos de 20 milhões durante todo o período da vigência, sendo que o governo do estado fez o compromisso de investir 200 milhões nesses próximos 3 anos. Então, eu creio que é um direito, inclusive, nosso de poder administrar o Parque Nacional. É nosso, entendeu? Então, é uma luta ainda que estamos tendo. Mas, olha, na reunião que fomos agora com o Sérgio Ricardo, como presidente do Tribunal de Contas, que eu pedi a ele, e ele
prontamente definiu, indo além do seu papel até de presidente do Tribunal de Contas, porque o Sérgio Ricardo foi deputado, gosta sempre da área ambiental, Abrace o Rio, tantos movimentos que ele fez, e ele também como presidente, aliás, antes de ser presidente, promoveu aqui um grande evento na área ambiental dos Tribunais de Contas do Brasil, e lá ele esteve, foi muito importante, porque levou autoridades, estava lá a Assembleia Legislativa, representado pelo Wilson Santos, eu representando a bancada federal, e também o prefeito, com o vice-prefeito, alguns vereadores, e ICMBio, IBAMA, Metamate, a Sinfra, com toda a sua equipe técnica, e lá, após discutirmos muito, chegamos ao entendimento que não poderia deixar a cidade isolada, né? Então, as coisas estão sendo feitas. O governador, ontem eu tive com o governador determinou para que coloque mais gente para trabalhar, coloque mais gente para cuidar, para sinalizar, que faça um bloqueio com muito cuidado. Claro que tem possibilidade de acidentes, tudo isso tem que ser muito bem corrigido, mas não pode deixar a cidade isolada. Então, eu acredito que chegamos num bom entendimento, o próprio pessoal do ICMBio esteve lá e tinha uma licença, uma outorga, uma delegação para a SEMA que venceu. Isso foi acho que aí foi um grande erro por parte da SEMA, não estava lá, mas nós já pedimos ao IBAMA para renovar essa licença para que as obras possam ser feitas. Quais obras? O que os técnicos definirem. Então lá os geólogos, engenheiros civil, enfim, todos consultorias que foram contratados para se fazer ali provavelmente ou um túnel ou uma ponte. E olha, esse projeto, Sanderson, eu trabalhei há 10 anos atrás para fazer a duplicação. Agora, como também aloquei esse recurso, está lá na conta do Estado. E eu espero que agora, depois de tudo isso que aconteceu, as coisas se resolvam e principalmente Chapada, que é o nosso grande potencial, né? Nós tivemos lá no final do ano com o governador Mauro, inauguramos aquela praça que ficou muito bonita. Não fui lá ainda, mas a rua coberta, tem mais obras para fazer, mais drenagem, também aloquei um recurso para a prefeitura fazer mais asfaltamento. Enfim, Chapada merece, porque ali é uma estrutura que Deus nos deu, né? Com tanta beleza natural. E o governador Mauro está interessadíssimo em trabalhar, em ajudar lá. Inclusive está sendo construído aqui um novo parque, o Parque Novo Mato Grosso, né? Aqui na saída. Sensacional a obra ali. Sensacional. 300 hectares, vamos ter lá um autódromo iluminado, centro de evento, Parque das Nações, é muita obra que vai acontecer. E o Mauro pegou aquilo como uma coisa pessoal. Ele é o engenheiro-chefe lá. Ele brilha quando fala do parque. Todo sábado ele está lá com a equipe. Eu conversei, essa semana fui lá, os engenheiros, as pessoas trabalhando. O Enner, que é o presidente do MT Par, né? Fazendo um belo trabalho com toda a sua equipe. Olha, eu fiquei entusiasmado com aquilo lá. Então, Chapada nos pertence. Pertence a quem vive em Chapada, né? Então temos que valorizar aquilo ali para que as pessoas possam gerar renda, emprego. Agora, como é que pode, né? No final do ano, aí tá carnaval, tá as festas todas por acontecer, não pode ficar fechado. Com essa experiência toda que você tem de vida pública, qual que você acha que é a obra que você visualiza assim, que seria mais viável ali para o Portão do Inferno? É esse projeto que nós fizemos. Agora o problema ali é a passagem. Então tem que duplicar. Eu acho que tem que duplicar a estrada inteira. E para duplicar, hoje nós temos tecnologia. Ou faz-se uma ponte, tipo essa do Sérgio Mota, uma ponte estaiada, ou faz-se um túnel. E para fazer um túnel hoje não tem muita dificuldade, até porque ali é fácil a perfuração, porque o túnel é um tatuzão, né? Que chama, né? A máquina vai perfurando e já vai concretando ao mesmo tempo. E não é um grande túnel ali para ser feito. Então, eu acho perfeitamente possível, tem sítio arqueológico, tudo com muito cuidado, mas a tecnologia permite isso, com certeza. Mas você acha que é uma obra que dura quanto tempo, mais ou menos? Depois de aprovado, projetado, provado e licenciado, e também a licitação, eu acredito que ali é uma obra com tecnologia para 8 meses, 1 ano. A obra em si vai ser rápida, então. É um ponto. Agora, a duplicação total de outros pontos precisa ser feita também. E aí precisa ter autorização na área ambiental. E você falou que mas precisa ser tudo aprovado. E essa aprovação, essa documentação toda, é difícil, não? Tendo boa vontade e bom senso,
eu acredito que é perfeitamente possível. Em 6 meses nós temos aí toda a aprovação. Então, 1 ano e meio, 2 anos. Eu acho que é perfeitamente possível. Além disso, de também ver as outras alternativas, né? Lá tem uma outra, a 040, me parece, que é ali passando pela água fria, já está asfaltado uma parte. Só falta um pedacinho, né? Só falta um pedaço, concluir aquilo ali. É mais uma área de acesso. Tem também a 030, a 030 é uma nova alternativa que seria passando pelo Linhão. Saindo aqui de Cuiabá, ela vai assim, praticamente toda embaixo do Linhão, e lá tem uma serra para subir, é um ponto mais difícil, mas é uma obra que o deputado Nininho tem trabalhado muito, a Assembleia Legislativa já definiu de colocar recurso, e eu também já me comprometi a colocar recurso, porque também é mais uma alternativa, inclusive de desenvolvimento da região. É uma região linda, então tem perfeitamente condição de a gente ter 3 vias de acesso para... Aliás, 4, porque também é possível você ir para o Campo Verde. Por Campo Verde também. Campo Verde hoje é possível. E essa estrada foi feita e também é outro lugar lindo. Além do que Campo Verde vale a pena visitar também. Também. E outra coisa que você falou, quando você fala em construir uma estrada ou parque, o entorno cresce também, porque nesse parque que você citou, que o Mauro está fazendo ali, se você vê os viadutos que estão sendo construídos, a duplicação da estrada que está sendo feita, se você vai fazer esses acessos à Chapada dos Guimarães, o entorno também é beneficiado com isso, né? Todo manso, né? Sanderson. Anderson, né? Anderson. Aqui, ó. O Anderson. Eu não esqueço, não. Pode. Não, aqui. Anderson. O importante é que é som, o homem do som. Fala bem, né? Quem mandou ter nome difícil para falar, né? Então eu me dou bem com isso, pode ficar tranquilo. Vou contar então mais uma para você antes de chegar lá. Vamos lá. Antes de nascer, meu pai escolheu o meu padrinho, né? Era o Zé Sapateiro. Aí, o Zé Sapateiro, você vai, meu amigo, você vai batizar meu filho. Tá muito bom, né? Meu pai era o João Baiano. Aí o Zé Sapateiro falou, ótimo, mas eu queria escolher o nome do seu menino, né? Um prazer, você pode escolher. Aí ele foi lá, pensou, e depois, quando eu já nasci, ele falou, João Baiano, já que você não tem patrimônio para deixar para seu filho, não tem uma herança para deixar para seu filho, vamos deixar um nome bom para ele, um nome bonito. Ele vai chamar Wellington. Mas meu pai não conseguia falar meu nome. E como é que ele falava? Como o seu Luiz, o Elton. Por isso o Elton é nossa. Isso é normal. Então eu ia falando de Manso. Manso, por exemplo, é uma obra que ficou parado mais de 20 anos. Então, à época, o Dante de Oliveira, ele era governador, me chamou, e eu era coordenador da bancada, e precisava colocar um recurso na área ambiental para retomar as obras de Manso. E conseguimos colocar, e hoje Manso é um dos grandes polos geradores de turismo da região, né? E sabe o que é Manso? Poucas pessoas sabem. Manso foi feita por um engenheiro, concebeu essa obra, porque nós tivemos aqui na década de 70 uma grande enchente ali no bairro do Terceiro, tudo que a margem do rio Cuiabá, ali onde é a Unique, aquela região, tudo inundada. Destruiu grande parte da cidade. E a obra de Manso, ela, na verdade, assim, é uma obra que representa uma grande caixa d'água, um grande reservatório de água, que para Baixada Cuiabana nunca vai faltar água, falta distribuição de água e não água reservada. Ele faz o controle de enchente do rio Cuiabá, não deixa ficar seco demais e não deixa encher. E além do turismo, a parte que ali tem, só Manso tem o potencial de produzir o peixe todo que produz hoje na nossa região. Então, Manso se tornou uma grande riqueza. E as pessoas falam, e a área ambiental? Sim, muito bem bolado, porque ela era uma região de cascalho, então gerou vida em Manso. Então tem obras que, ela sendo bem estudada, realmente vale a pena. Surgiram até várias chácaras no entorno. Muito. Hoje o potencial, o volume de emprego que é gerado em função de Manso, hotéis é muito grande. Por exemplo, eu conversava com o prefeito, essa semana eu fui lá visitar, só um empreendimento lá paga R$300 mil de imposto por ano. É muito dinheiro, né? Sim. Por ano não, por mês. É por isso que eu falo, né? O entorno todo é beneficiado quando uma obra desse vulto é feita, né? E bem planejada, né? Aquele asfalto que foi feito à época, foi feito trocando o imposto para a empresa fazer o investimento do asfalto. Enfim, eu acho que foi uma obra que deu muito certo e que
é muito bom para a qualidade de vida da região como um todo. Assim como Nobres tinha dificuldade muito grande e agora já está praticamente tudo certo para documentar tudo a região. Isso também vai dar uma condição de fazer com que a região toda se desenvolva. Porque sem documento não tem como alguém fazer investimento. Eu vi uma outra entrevista sua também que você dizia que, mudando de assunto agora, que você é a favor do VLT e não do BRT. Por que essa sua predileção entre um veículo e outro? Não é bem dessa forma. Então vamos lá, vamos diferenciar errado. Eu sou a favor dos dois. Os dois. Sou a favor de outros modais todos importantes. Então seria dos meus, né? Por Porque exemplo, o cidadão, que quanto mais ele tiver, melhor, né? Por exemplo, Brasília. Quando se projetou fazer metrô em Brasília, o pessoal fala, mas não precisa de metrô. Hoje, se não fosse o metrô em Brasília, era impossível andar. As pessoas virem das cidades satélites. Então é comum... E isso você está falando de um local que foi planejado, né? Planejado. Planejado. Mas quando se criou Brasília, não se pensava em metrô, porque não existia ainda, né? Então, Portugal, por exemplo, você vai em Lisboa, tem VLT, tem BRT, tem metrô e tem as ruas, né, as autoestradas, como eles chamam lá. Então, aqui, o que começou? Quando o VLT, claro que o VLT é um sistema eficiente, é um sistema ecologicamente correto, ambientalmente, e também, além de ser um transporte, um trem passando, é todo um sistema de urbanização da cidade. Então, o projeto do VLT é bastante complexo e muito importante. Por isso previa desapropriações, enfim, e a Copa do Mundo foi uma grande oportunidade. Infelizmente, as coisas foram mal feitas. Inclusive, à época, foi um erro, não agregou as duas cidades, prefeitos, vereadores, foi uma decisão do governo do Estado. Então, pós isso, a época do governo Pedro, judicializou e está esse trem aí, parado até hoje, um trem parado, que não serve para ninguém, né? Então, qual foi a decisão do governador Mauro, com o atual prefeito Calil, com a Câmara de Vereadores de Cuiabá e também as lideranças, o senador Jaime, que é uma liderança muito forte lá, acabar com aquela cicatriz que tinha ali. Porque aqueles trens que estão lá pertencem ao consórcio, o Estado não entregou. O Estado não recebeu aquilo lá. Era uma dívida. Então, o governador Mauro quitou a dívida junto à Caixa Econômica e está solucionando aquele problema ali, que emergencialmente é o melhor, porque ele não conseguiria concluir aquele VLT com aquela situação enquanto a justiça não definir. Em Cuiabá, um pouco diferente, que tinha aqui os inícios da obra, mas de forma hábil, foi feito todo o tapume, colocou grama, colocou asfalto em cima, mas a infraestrutura está lá, ainda embaixo. Então, agora, uma novidade, o prefeito Emanuel anunciou que o presidente da República, através do ministro Padilha, disse que iria colocar no PAC e que, então, Cuiabá terá o VLT. Olha, se o governo federal bancar, pagar... Você já disse que não, né? Vamos ver isso. Eu defendo o VLT, defendo o metrô. Agora entendi seu posicionamento. Entendeu? Agora, quanto mais, melhor. Né? Agora, eu acredito que a Prefeitura de Cuiabá não tem condições de tomar esse financiamento. Porque, nesse momento, a Prefeitura tem dificuldades, então é um investimento alto. E aqui é praticamente começar o que tem até aí, vamos dizer que teria uns 20% a 30%. Né? Então, exige um investimento muito alto. Agora, claro que isso aqui pode ser estendido pela capital e os dois sistemas podem conviver perfeitamente. Agora, a decisão do governador Mauro é o seguinte, eu vou fazer o BRT em Várzea Grande e, se permitir em Cuiabá, vou fazer também. Se não permitir, vai ficar o BRT em Várzea Grande e resolver o problema de Várzea Grande, que é aquela cicatriz ali desvalorizando tudo. Então, eu acho que foi tomada a medida correta. Chega no aeroporto ali, pegava aquele transtorno todo pela frente. E outra coisa boa também, anunciando também a conclusão do aeroporto de Várzea Grande, e vamos agora já partir para a internacionalização do aeroporto. Esse projeto, inclusive o Mauro Carvalho esteve lá como senador, em pouco tempo trabalhou muito, e eu estou dando continuidade a isso, e eu acho que até o mês de junho, final de junho, já teremos então concluídas as obras necessárias, espaço para a Polícia Federal, para a Receita Federal, e aí fazer então a internacionalização, que permitirá
É um trabalho para a gente fazer aqui uma integração com o Mercosul. Se daqui até lá tiver algum jogo da seleção brasileira, já está definido, será feita uma autorização parcial, como já aconteceu. Anteriormente. Mas bom também nessa linha, né? Porque hoje o aeroporto de Rondonópolis, de Sinop, Alta Floresta, todos estão em obras pela concessionária. Recebendo um número de voos muito considerável. E Sorriso. Agora, semana passada, consegui lá com o prefeito, o ministro Silvinho, que é dos portos, meu amigo, ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, eu sou vice-presidente. Já assinou e agora a Infraero já assumiu também o aeroporto de Sorriso. Então, com uma integração maior ainda. Porque, olha, por incrível que pareça, Sorriso e Sinop hoje tem um movimento de avião muito grande, porque está tudo integrado com Brasília e aquele nortão está desenvolvendo muito, né? Bom, não poderia deixar de ter deixar passar a sua experiência política aqui. Você citou o prefeito Emanuel Pinheiro, citou Cuiabá. Como é que você avalia, com toda essa sua experiência, esse momento que Cuiabá passa hoje dessa gestão atual? Em relação à administração? Em relação à administração. Olha, eu conheço muito bem o Manuel. O Manuel é um político 24 horas por dia. Agora, o que a gente sabe, né, que começou a ter uma luta, uma disputa muito grande, né, com o Manuel e o governador Mauro. A cidade de Cuiabá passa por algumas dificuldades. E este ano, como eu disse, nós teremos um ano com mais dificuldades da economia de Mato Grosso, principalmente com a queda da produção. Então, eu sempre defendo, porque o Manuel foi coordenador do Mauro. Sim. Entendeu? Então, eu como político, não tenho inimigos. Posso ter adversários. Termina a eleição, vamos trabalhar em prol da população. Então, eu sempre disse o seguinte, quem ganha tem que ter mais humildade do que quem perde. Então, eleição, quem ganhou tem que trabalhar, porque senão vai perder. Né? Então, por isso eu creio que, acima de tudo, é o interesse da cidade de Cuiabá, é o interesse da população. E gostaria muito de poder estar junto com os dois para pegar na mão dos dois para ajudar cada dia mais Cuiabá, mais a grande. Eu não sei se será possível, né? Porque ali acirrou demais. Mas eu creio que o melhor é as mãos dadas, né? Para ajudar a população. É isso que a população quer. A população não quer saber de briga, de picuinha. A população quer saber o que você vai fazer. Você recebeu meu voto de confiança. Eu quero mais escola, eu quero a estrada melhor, eu quero a rua sem buraco. É assim, afinal de contas, o cidadão paga o imposto. Então, ele exige, no mínimo, a luta, o trabalho, o respeito. É assim que a população cobra. E eu sei porque, como eu tenho muitos mandatos, cada campanha é uma experiência nova. Por isso, né, que eu estou aproveitando a sua experiência aqui para analisar uma situação que hoje é bastante delicada, vamos dizer assim. E uma eleição, hoje no Brasil, como nós temos muitos partidos, o companheiro de hoje pode ser o adversário da manhã, pelas condições partidárias. Né? Uma coligação não é só a posição pessoal, é um conjunto de situações. Né? Então, eu, inclusive, 2 projetos que eu tenho trabalhado lá, para que as mulheres tenham mais participação. E o meu projeto é que, no mínimo, 30% das vagas no Legislativo sejam das mulheres. O ideal é que seja 50%, mas começar com 30%, não de candidaturas, vagas nas câmaras de vereadores, Assembleia e também no Congresso Nacional. Por exemplo, aqui hoje, nós só temos a Janaína como deputada, né? Faz um trabalho brilhante, mas eu tenho certeza que a Janaína gostaria de ter mais mulheres lá como parceira dela. Ela esteve aqui e falou isso mesmo. Então, eu acho que nós temos que evoluir. E o outro projeto que eu tenho trabalhado... Sua nora, inclusive, não posso pegar e registrar. Isso mesmo. Mãe do meu netinho, o Didico, né? Você sabe que quem apresentou a Janaína para o Diógenes fui eu, viu? Você é o responsável, então. Eu sou como é que chama? O Cupido? O Cupido. O assessor falou lá. O Cupido. Mas o Diógenes chegou para você e falou assim, pai, não apresenta ela para mim, não? Olha, ele, na verdade, não só falou assim, mas falou, pai, se eu conquistar essa mulher aí... Então foi um desafio para ele, deu certo, né? Aí o pai... Mas é que a Janaína achava que ele era bem mais novo que ela. Porque o Diógenes tem um cara mais de bebezão, né?
E aí eu tive que mostrar o documento dele, que ele era mais velho, que era 6 meses mais velho e tal. E assim, 6 meses mais velho que ela. Que ela. E assim deu tudo certo, né? E quanto tempo, vamos fofocalizar então, em quanto tempo demorou essa conquista do cupido senador para o filho? Uns 3 meses. Rapaz, foi rápido. Foi rápido. Com insistência, persistência. Com a ajuda do pai ainda. Com muita ajuda. Na verdade, você foi o avalista, né? Falou, esse aqui é meu filho, é mais, né? Pergunta ela, meu filho é estudado, é bom demais, é trabalhador, é isso, é aquilo. E deu certo. Graças a Deus. Uniram as famílias, né? Mas eu sempre fui, lá na minha família, eu sou chamado de Santo Antônio Casamenteiro. Santo Antônio Casamenteiro. Meu nome é Wellington Antônio Fagundes. O Santo Antônio Casamenteiro. Santo Antônio Casamenteiro. Quanto você já casou? Muita gente. Muita gente. Pô, legal isso, legal. Bom, vamos começar a falar de sonhos. Inclusive, quando minha mãe ficou viúva, né? Aí eu falei, minha mãe já estava de idade, né? Eu falei, ô mãe, o senhor já pode casar. Eu já conversei com meu pai lá no céu, ele já liberou. Para, menina. A minha mãe namorou, o meu pai viu ele uma vez. Uma vez? E a segunda foi o casamento. Quantos anos de casados? Que ela casou com 15 anos. 15 anos. 14 para 15. E viveram 56 anos. 56 anos. Pô, que espetáculo. Olha, mas eu também namorei 8 anos, já tem mais 40 de casado. É 48 anos. 48? É. Oi, como é que a sua esposa trata tudo? Ela fica em Brasília, fica aqui. Como é que é a vida da esposa? Num caso, se você mandasse deputado federal, 2 é senador, vem aí um mandato de vereador, atenção para essa história, né? Só para azucrinar o prefeito. Vem aí um mandato de vereador. Como é que a esposa fica nessa história toda? Olha, quando eu me casei, meu irmão já foi falar com a minha namorada à época, né? Falou, o Wellington gosta de 2 coisas, criança e política. Então você pensa bem se você vai casar com esse cidadão, né? Mas a moça querendo casar, não, tudo certo. Ela é dentista, minha esposa. E quando eu defini por ser candidato, o meu filho mais velho estava com 3 para 4 e o Diógenes com 2 anos. A idade dos dois é 1 ano de diferença. E aí me elegi. Fui para Brasília e vinha toda semana. Então, e ela também era trabalhando no consultório e cuidando dos filhos. E assim foi minha vida. Depois o mais velho foi estudar o 2º grau, depois o outro também, o Diógenes, fizeram o 2º grau e a universidade lá. E eu fiz um curso de pós-graduação na UNB, em ciência política. Eu estava no 5º mandato. E a minha monografia, a conclusão foi o seguinte, olha, político que muda para Brasília com a família tem grande chance de não ser reeleito. Olha só. Porque você não pode perder as bases. Perde a identidade. Né? Perde a identidade. Então, a minha vida toda foi manter a família aqui no Mato Grosso. Né? Os filhos foram estudar e voltaram. Então, com isso, mantive sempre isso que é importante, que é o carimbo. O Wellington é trabalhador e o Wellington é municipalista. Né? Porque é no município que as pessoas vivem, aqui que existem os problemas, e a solução tem que ser encontrada junto à comunidade, os vereadores, os prefeitos, as entidades. Por isso que tem uma história que você ouviu falar de obra Elefante Branco. Já. É a obra que não foi discutida com a comunidade. E é comum, às vezes, o político seja lá e define. Como eu falei aqui, o VLT não foi perfeitamente discutido com as 2 cidades. Então não pode ser assim. Tem que conversar, porque às vezes uma obra pequena, e eu vou dar um exemplo. Rondonópolis, né, onde eu nasci, lá tem os índios borouros. A grande reserva lá, Tadarimana, 10 mil hectares, estava tendo um problema grande de mortalidade infantil. Levei lá um técnico, fomos ver da Funasa, à época, e qual que era o problema? Eles estavam bebendo água contaminada do rio. Fizemos um poço artesiano, levamos uma rede de energia, não foi... Resolveu o problema. Resolveu o problema da mortalidade infantil, a geladeira podia guardar as vacinas, a televisão, enfim, melhorou totalmente a qualidade de vida da população. Lá atrás, talvez, se tivesse conversado com os prefeitos, eles tivessem dito assim, não, o melhor é melhorar o que já tem. Talvez isso, né? É um exemplo. Né? Por isso. Vamos melhorar a frota de ônibus, sei lá, o trajeto, do que fazer isso agora, nesse momento. Então é comum, eu acho que a gente tem cada dia mais estar próximo da comunidade, ouvir o cidadão. O político erra quando ele não ouve o cidadão.
Entendeu? Quando não vai lá auscultar. Por isso que pesquisa é muito importante, né? Mas não tem pesquisa melhor do que a gente mesmo ir na comunidade. Conversar com as pessoas. Por isso eu trabalho muito com a questão do Pantanal. Aqui trabalho com a Marinha, esse programa dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas. Então, cada comunidade tem a sua especificidade. Esse é o segredo para permanecer com tantos mandatos assim como você? O segredo é trabalhar, ter fé, estar presente nas comunidades e sempre ter assim. O voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma de você retribuir essa confiança é o trabalho. E o cidadão, ele percebe muito aqueles que lutam. Você não é obrigado a fazer tudo, resolver tudo, mas pelo menos, ele lutou. Essa questão do Portão do Inferno, essa situação aí de Chapada dos Guimarães, estamos lutando. A ida lá do presidente do Tribunal de Contas é uma demonstração que nós estamos chamando a todos ali para resolver o assunto. Chamando a responsabilidade para vocês também, né? Para todos nós. Então, tanto é que eu conversei com o governador Mauro, tinha detalhes que ele não sabia e já imediatamente convocou a equipe e as coisas já estão acontecendo. Que detalhes eram esses? Principalmente essa questão da licença ambiental, que existia uma delegação para a SEMA e deixou vencer, entendeu? Agora tem que renovar, e às vezes ficava aí, a culpa é desse, a culpa é daquele. Não. Quando se juntam, todos sentam à mesma mesa, tá aí, vamos resolver. Bom, então vamos falar de sonhos, né? Wellington Fagundes, vereador de Rondonópolis. Vamos começar por isso. Que sonho é esse? Olha, eu me espelho no José Fragelli, que foi governador de Mato Grosso, ainda único, né? E ele, como presidente do Congresso Nacional, já bem de idade, ele falou: agora eu quero encerrar minha carreira dedicando a minha pequena Aquidauana, lá no Mato Grosso do Sul. Ele saiu de presidente do Congresso e foi vereador, encerrou a vida dele como vereador. Como eu não fui vereador, e eu penso que exercer o papel de vereador talvez seja um dos mais nobres, porque é quem está próximo da comunidade. O vereador, às vezes, ele faz o papel de assistente social, da parteira, faz tudo dentro da comunidade, né? E também, quando ele não trabalha, ele não se reelege. Sim. Porque ele está mais próximo do eleitor. Quanto mais próximo, mais exigido é. Então eu falo isso brincando, mas é verdade. Se Deus me permitir, eu quero terminar meu mandato, minha vida política, aí já com uns 90 anos, como vereador de Rondonópolis. Para isso eu peço a Deus saúde, né, e muitos anos de vida. Mas antes disso, ao sonho de governar Mato Grosso. Olha, na verdade eu acho que eu tenho como natural a minha candidatura a governador. Claro que isso depende do partido, depende também do momento eleitoral que estivermos juntos, porque você não pode ser candidato de si próprio só, né? Tem que ser um momento que as coisas convirjam para isso, né? Disputa eleitoral é normal. Primeiro você tem que respeitar o adversário, né? E, claro, saber do seu potencial. Com a minha experiência de vida, hoje sou... todos os meus mandatos foram pelo PL. PL hoje é o maior partido do Brasil. Temos o Bolsonaro como uma grande liderança, a Michele Bolsonaro como uma grande liderança, e tenho certeza que, se fosse hoje a eleição, eu poderia ter assim uma ajuda muito grande em Brasília para governar Mato Grosso. E, claro, aqui também com uma coligação que tem que ser feita com os deputados, com a comunidade, como eu conheço todos os prefeitos, como eu conheço todos os municípios, como eu sempre tive voto, né, cada vez crescente. Tive a oportunidade no terceiro mandato de ser o mais votado do Estado, historicamente, o mais votado até hoje proporcionalmente. No meu sexto mandato, eu fui o mais votado nominalmente, 145 mil votos. Naquela época, o mais votado foi 120 e poucos mil votos. Então, eu sou o mais votado nominalmente e proporcionalmente. E agora também como senador, o segundo mais votado proporcionalmente do Brasil. Então, eu sempre falo, isso me traz muita honra,
mas, claro, me traz muito mais compromisso em estar como estivemos agora, todo final de semana, andando, indo lá em Chapada, dando satisfação, procurando, cobrando das autoridades em Brasília para que as coisas aconteçam. Então, eu penso que é natural. Agora, daqui até lá, primeiro tem eleição municipal, vamos trabalhar, fortalecer o partido aqui, e hoje está presidido pelo Ananias Martins, que foi prefeito de Rondonópolis, Zé Márcio Guedes. Antes de entrar em prefeito, deixa eu só confirmar, então. Nas próximas eleições para governo do Estado, você já estaria colocando seu nome à disposição para concorrer? Olha, eu sou político 24 horas por dia. Então, eu gosto de política, faço com amor. Então, claro, se o meu partido assim definir, a população entender que o meu nome, naquele momento, será um bom nome, estarei pronto. Então, nós teremos uma eleição para governador do Estado, caso isso se confirme, bastante forte também, né? Toda eleição é forte, né? Então, quando eu digo nomes assim, é porque você é um político experiente. 6 mandatos na Câmara Federal, agora no Senado, conhecido no Estado inteiro, nacionalmente. Não é um nome que vem como assim, olha, vai vir um nome aí. Não, é alguém que já está e já tem uma carreira política construída. Seria um nome... E sempre fazendo uma campanha com leveza, né? Como sempre o seu Luiz fala, olha, o Elton é nosso, o homem trabalha. Então, eu sou um político que nunca fui de brigar, de xingar adversário, não faço isso, não gosto disso, eu mostro as minhas qualidades. Assim que eu trabalho e sempre farei assim, respeitando inclusive o adversário, né? Você não pode menosprezar o adversário, né? É o caminho para perder a eleição. Não sei quem serão os candidatos, mas, claro, procurarei, estou me preparando cada dia para isso. Cada dia mais eu procuro estudar, procuro ter uma boa assessoria. Aliás, você me falava aqui antes, né? Uma boa conquista, né? A Adriana, que foi sua colega de trabalho, né? Uma grande profissional. Para não dizer para você, ela está aqui, ó, conversando comigo. E aí, deu certo, eu nem terminei a entrevista. Olha só, já mandaram foto dos bastidores aqui. Já tem foto nossa aqui, olha lá, ó. Oh, que beleza! Ela está toda preocupada aqui, né? Está aqui nos bastidores, ó, o João, está aqui o Lucas. Tem toda uma equipe envolvida num trabalho desse, né? Time forte. Bom, você falou em... A Justina, que você conhece também, que a trabalha Justina, muito tempo. o pessoal tá... Por isso que você falou, né? É uma equipe, né? É uma equipe. Aparece um senador, mas no entorno tem as pessoas que... tem muita gente para fazer isso, né? Para ajudar isso, né? Ninguém faz nada sozinho. Não. Ninguém consegue sucesso sozinho. É igual né? nós estamos aqui agora. Eu estou aqui agora, mas tem um ali, tem 2 aqui, enfim, né? Preocupados cada um para fazer tudo da melhor forma Da possível. melhor forma possível. Prefeito, próximas eleições agora aí. Como é que os partidos se posicionam? Mas acima do partido, o senador Wellington Fagundes, qual é o seu posicionamento? Bom, como o PL virou o maior partido, é meta também nossa fazer do PL um grande partido aqui em Mato Grosso. Então, nós estamos procurando ter candidatos, se possível, em todos os municípios, a prefeitos, vereadores, que é muito importante, e também vice-prefeitos. Não, naquele município que não for possível ter o prefeito, vamos compor ter o vice, ou com uma chapa de vereador, compondo também dentro dos partidos de centro-direita. Aqui em Cuiabá, que é a única cidade que tem eleição de 2 turnos, nós já temos definido, consolidado como nosso pré-candidato, o Abílio. Foi vereador, deputado, bem votado, experiente, conhece hoje o que é Brasília, porque um prefeito de Cuiabá precisa conhecer, né? Saber andar em Brasília, ter bom relacionamento. Então eu acredito que o Abílio hoje mais maduro, ele chegou no ponto para ser um bom prefeito. Ele é um arquiteto urbanista, né? Uma pessoa... provocador, e tem que ser mesmo, né? E faz parte da vida, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas o Abílio é muito provocador. Que bom, tem que ser provocador, porque depois ele vai saber também ser provocado, Sim. né? E vamos compor a eleição aqui, sabendo que temos um segundo turno, então o primeiro turno cada candidato se apresenta e ele não pode perder, né? Olhar lá na frente. Então eu acho que o PL tem condições, sim, aqui em Cuiabá, de eleger o Abílio, principalmente no primeiro turno, e temos depois uma eleição no segundo turno. E vamos trabalhar em todas as cidades. Várzea Grande. Várzea Grande tem a Flávia, que já se colocou uma advogada, lá tem doutor Farina, tem muitos nomes lá que podem ser candidatos, e claro, respeitando também o atual prefeito, que deve ser candidato, o Calil. O Calil, eu apoiei o Calil, ele me apoiou, então política é assim.
Então, se amanhã Mas tivermos... hoje você apoiaria a Flávia? Eu apoio o meu partido, em primeiro lugar. Se o meu partido fizer uma coligação lá, aí é o que o partido lá definir. E tem Não é essa- imposição, não sou de imposição. Tem essa chance dessa coligação existir em Varza Grande? Olha, vai depender muito ali do bom diálogo, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo senador Jaime Campos, a dona Lucimar foi uma grande prefeita, o Calil está fazendo um bom trabalho. Agora, nós vamos buscar mostrar que o nosso candidato pode fazer mais ainda. Não quer dizer que nós tenhamos que falar mal desse ou daquele. Sua cidade, sua terra natal. Rondonópolis, né? Rondonópolis é uma situação em que o prefeito Zé do Pátio já está no 3º mandato. Ele é um político também 24 horas por dia, portanto tem uma base popular muito forte. Figuraça, Então, né? Aliás, quero trazê-lo aqui. Ele é um e figura. tem ajudado muito a administração do Zé. Ele reconhece isso, viu? Muito mesmo. Agora mesmo inauguramos lá a Praça do Marco Zero, o Encontro das Águas, onde começou a cidade de Rondonópolis, e muitas outras obras. Na pandemia ajudei muito. Agora conseguimos aumentar o valor do teto da saúde, a universidade, enfim. Muitas obras temos feito lá ajudando a cidade. E temos o nosso pré-candidato, o Cláudio, o deputado Cláudio, que filiou-se ao PL agora. Tem também o Agnello, tem outros nomes também, o Zael, que foi candidato a deputado federal, tem vários nomes. Mas lá não está definido então ainda. O Cláudio, na condição como deputado, ele já filiou, se colocando como pré-candidato, né? Então, e o partido tem ele como um grande nome. Agora, as convenções é que definirão. Né? É diferente aqui de Cuiabá. Cuiabá hoje não tem uma disputa no PL. Está definido que o candidato é o Abílio. O Abílio só não será candidato se Deus não permitir, né? Se tiver algum problema, enfim, isso é normal da vida da gente, né? E lá em Cuiabá, em Rondonópolis, é uma conquista que o Cláudio precisa fazer dentro do partido para consolidar-se como candidato. E é um bom nome. Agora, você como político articulador que é, né, para decidir, porque muita gente, e aí, quem será senador? Como é que vai ser? Essas conjecturas todas para se decidir em torno de um nome. É difícil, senador? Não é muito difícil, não é muito difícil. Claro que tem dificuldade, mas nós temos um partido hoje extremamente organizado. Nós temos uma facilidade no PL, que todo o Brasil é comissão provisória. Isso facilita as decisões. Está entregue aqui para o Ananias, como presidente José Márcio, coordenar esse trabalho, mas em cada município tem uma autonomia. O PL, nós nunca fizemos uma intervenção. Nunca. Então, o PL nunca fez fechar a questão para voto. Sempre foi um partido, Álvaro Vale era o grande liberal, né? Um partido vocacionado na área da educação, e o PL sempre foi, olha, se tem alguma posição, às vezes individual, uma bandeira, é possível você votar diferente do partido, mas respeitando as regras do partido. Então, aqui, cada município, a gente dá autonomia. Agora, é claro que tem alguns critérios. Por exemplo, quem foi o deputado mais votado naquele município, ele tem uma predominância em ajudar a coordenar aquele trabalho. O vereador mais votado, o prefeito da cidade, se ele é candidato à reeleição, é natural. Se ele não é candidato à reeleição, ele tem direito de indicar o seu sucessor. Claro, sempre ouvindo também a sociedade. Ou seja, é aquilo que você falou antes, há uma discussão, há uma conversa sempre em torno desses nomes. Nós estamos com quase 1 hora já de papo aqui. O papo é bom, tem história para contar. Tem muita coisa que é óbvio, a gente não vai conseguir falar hoje aqui. Deve ter gente perguntando, o que o Wellington não falou isso, o Wellington não falou aquilo. Senador, o que nós não falamos aqui que você gostaria de acrescentar? Olha, se for para falar, a gente vai amanhecer o dia, mas eu sou, como eu disse, sou um político municipalista, e eu primo exatamente para que o Estado seja desenvolvido como um todo. Né? Nós temos aqui ainda um desafio grande, que é concluir a questão da regularização fundiária, porque nós temos muitos proprietários ainda, que estão aqui há 20, 30 anos, que não têm o documento. Fizemos um grande mutirão, consegui muito recurso em parceria com o governador Mauro, com os municípios, aqui em Cuiabá mesmo, por incrível que pareça, aqui quase 50% dos lotes não tinham documento. Varza Grande da mesma forma, entendeu? Tem algumas cidades do Mato Grosso, tanto na cidade como na zona rural.
Então, esse desafio da regularização fundiária é importante, porque a família, quando tem um documento, né, o pai e a mãe, ele quer deixar a herança organizadinha para o seu filho, além de financiamentos que facilita tudo mais. Outro desafio muito grande é a questão da infraestrutura de Mato Grosso, que é um estado muito grande, mas felizmente coloquei recursos o ano passado. E no orçamento desse ano também temos recursos vultosos com a parceria com outros companheiros. Eu sempre foquei essa questão da infraestrutura, porque um estado grande como o nosso, qualquer estrada que você constrói, uma ponte, você leva o desenvolvimento. Então eu tive na campanha com o governador Mauro a inauguração daquela ponte lá sobre o Rio das Mortes, que coisa maravilhosa, né? E outras tantas que estão fazendo. Me lembro aqui da ponte Sérgio Mota. Sim. Esse programa aí foi um programa que eu trabalhei 3 anos e trouxemos da Itália o maior programa de investimentos de infraestrutura no estado dos últimos anos. Eu e o Dante de Oliveira. E essa ponte é um marco. E muitas pessoas, inclusive, criticaram. Por que nome do Sérgio Mota? Sabe por quê? Porque foi o Sérgio Mota que aprovou naquela época. Nós fomos na Itália, junto com o Fernando Henrique Cardoso, uma viagem lá com o Papa, e o único projeto que tinha viabilidade era de Mato Grosso e conseguimos aprovar. Foi um sucesso, fazendo pontes em todo o estado. Trabalhei junto também com o governo do estado para fazer um grande programa no BNDES, que é de asfalto, levar pelo menos uma via de asfalto a toda a cidade do Mato Grosso. Isso já está praticamente todo ele concluído. As ferrovias, que são importantes, a ferrovia já está avançando de Rondonópolis rumo a Cuiabá e o Nortão, a primeira ferrovia por autorização do Brasil estadual. Isso foi um trabalho meu e do senador Jaime Campos. Levamos essa proposta à Assembleia, a deputada Janaína, Botelho, Avalone, o Max, encamparam, aprovaram, o governador regulamentou, fez o chamamento e a obra está lá acontecendo. A ferrovia Fico, outra ferrovia extremamente importante, que lá de Mara Rosa, atravessando o Araguaia para chegar em Cocalinho, Nova Nazaré e Água Boa. Então, a estadualização da 174, que liga Juína até Aripuanã, mas também estamos trabalhando para Juína, Vilhena, falta um pedaço só ali para concluir. Ou seja, a infraestrutura é fundamental porque o nosso estado ainda tem muito por desenvolver e principalmente produzir com qualidade, com produtividade, respeitando o meio ambiente. Não precisa abrir nada, não precisa derrubar um pé de árvore. Precisa recuperar as áreas degradadas e dar competitividade para o produtor. Como eles mesmos falam, né? Sempre a gente fala, o produtor ele tem que ser competente da porteira para dentro. Da porteira para fora é compromisso dos políticos. É compromisso nosso trabalhar para melhorar a infraestrutura, para diminuir o custo Brasil, né? Porque nossas distâncias dos portos são muito grandes. Então, se não fosse os portos do Arco Norte, Miritituba, Mato Grosso não tinha como escoar a produção. Então, agora já estamos aí, a conclusão, agora a retomada da BR-163 através da nova Rota Oeste pelo governo do estado, obra em todo. Isso foi uma luta minha e do Barreto. Agora está funcionando, né? Muito bem. Que coisa. Mas foi um trabalho muito, muito competente que foi feito isso aí. O início dessa obra, por isso que eu quero lembrar mais uma vez em memória do deputado Barreto e as famílias que perderam seus familiares. Também, né, o Barreto. Radialista, fantástico, né? E perdeu a vida exatamente ali, próximo de Jaciara, parado. Parado. Veio uma carreta isso e trocou. Tudo. Ele lutou para a obra não alcançou, mas infelizmente ele foi vítima de um acidente. Mas hoje temos duplicado, da divisa de Mato Grosso Sul a Rondonópolis e toda até Cuiabá. E agora temos aqui para o Nortão também. Nortão, temos uma nova via que eu quero convidar as pessoas, sair de Cuiabá e ir a Santo Antônio, Mimoso, São Lourenço de Fátima, Rondonópolis, que é a Estrada Verde, ela leva até o nome do meu pai, João Antônio Fagundes, é uma maravilha. Já passou, não? Não. Vai, gente, é a mesma distância, vale a pena contemplar as belezas do nosso Pantanal. E também, agora nós estamos lutando para fazer a concessão para a duplicação de Rondonópolis, Pedra Preta, Alto Garça, Alto Araguaia até Jataí. Estou trabalhando, inclusive, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura, a FRENLOGE. E junto com a bancada de Goiás e o ministro do Transportes, o BNDES está fazendo a modelagem para ver o melhor modelo para fazer essa concessão, porque já está duplicado de Jataí a Brasília. Então, o que a gente precisa para integrar Brasília é exatamente esse trecho, Rondonópolis a Jataí.
Senador Wellington Fagundes, passamos de 1 hora num papo que renderia muito mais. O Pod Anderson é assim, a gente trata de tudo aqui, principalmente de boas histórias. Eu te prometo que na próxima vez que você vir aqui vai ter o Guaraná Ralado. Oh, muito bom. Em homenagem ao senador Wellington Fagundes, a gente vai ter Guaraná Ralado aqui todo o podcast. Quem gostar do Guaraná Ralado, toma um Guaranazinho Ralado. Então, na próxima vez que você vir aqui, o Guaranazinho Ralado vai estar à sua disposição. Olha, e uma luta para complementar, concluir o nosso programa, é o curso de medicina em Barra do Garça. Também que já está. É a única região que não tem o curso de medicina, belezas naturais, né? Lá, Barra do Garça é uma das cidades que eu tenho a maior votação proporcional de Mato Grosso. Agora também com o prefeito Dorne em Sinop, já lançou um hospital municipal, universitário também, que a gente quer fazer uma grande obra lá, e já tá acontecendo a obra. Aloquei agora 10 milhões para ajudar a prefeitura para fazer essa obra extremamente importante. E além dos hospitais regionais, que o governador Mauro está trabalhando muito, hospital de Confresa, Juína, Tangará, o Hospital Central aqui de Cuiabá, são 4 hospitais grandes, o Hospital Central e também a conclusão do Hospital Universitário ali na entrada de Santo Antônio de Levegé. Então, e estamos trabalhando a construção de um novo hospital em Rondonópolis também, mas ainda está em projeto. Olha só. Bom, para encerrar o papo, eu entrevistei a sua nora, a senadora Janaína Riva. Agora eu entendi. Ela falou que ela vai ser candidata ao Senado, ela sai candidata a senadora nas próximas, o Wellington Fagundes ser candidato ao governo do Estado, e se compõe, faz uma inversão. Ela sai daqui para ir a Brasília e vou mais longe, né? Você acabou de falar para mim aqui que o político tem que conhecer Brasília. Ela vai, conhece Brasília, e na sucessão do sogro volta a Janaína para ser governadora do Estado. São conjecturas, né? Mas eu estou no caminho certo ou não? Olha, o que eu quero colocar nesse aspecto é que a Janaína ela tem um talento próprio. A Janaína, eu a conheci como deputada, né? Ela tem toda a sua história, foi a deputada mais votada, né? Praticamente voto para mais do que muitos deputados federais. Ela é uma grande líder, a mulher, cada dia mais a mulher está ocupando o seu espaço, e eu vejo a Janaína num crescente junto à população de Mato Grosso como um todo. Na Assembleia ela é uma grande liderança, respeitada. Então, a Janaína, a carreira dela não é o Wellington que fez. Foi o talento, a capacidade dela. Então, mas a minha conjectura tem fundamento. É possível, é perfeitamente possível, né? Estou no caminho certo. Vamos trabalhar. Eu acho que daqui lá é trabalhar. Eu vou pedir a Deus que dê muita saúde a ela para que ela continue nesse dinamismo, nesse trabalho. E aí, lá na frente, a gente vai definir. Tá vendo só? A gente faz conjecturas. Senador, muito obrigado. Tem um papo aqui de um apelido seu. Qual? E eu pedi para perguntar para você me contar uma história de melancia. Que história é essa? Na verdade, é essa história da melancia, porque o PL... como disse, todos os mandatos eu fui eleito pelo PL. Você gosta de contar essa história? Você gosta ou não gosta? Eu gosto de contar tudo, né? Como é a história? É livro aberto. Né? Mas essa história da melancia é porque agora, nessa eleição, tivemos um candidato, meu maior adversário foi, sem dúvida nenhuma, o Galvão, né? Fazendo uma campanha muito forte, né? E o Galvão, ele era do PDT, ele era da esquerda, de repente virou direita, e o Wellington, que era da direita, virou de esquerda, porque nós tivemos uma coligação no passado, o PL coligou, lançando o Zé Alencar de vice, né, do Lula. Né? Então as pessoas confundem. A minha linha foi sempre a mesma. A mesma linha de trabalho, o mesmo partido, respeitando a todos, e principalmente nessa questão de linha ideológica, sempre fui um político de centro-direita, nunca mudei. Né? Respeito. Mas onde que entra a melancia nessa história? Porque é verde por fora. Mas o coração e o sangue é vermelho. Eu não conhecia esse seu lado. E muitos radicais não aceitam isso. Eu não conhecia esse seu lado. Sinceramente, conheço há um tempão, mas o podcast fez conhecer um lado do senador Wellington Fagundes que eu não conhecia. E não podemos falar aqui hoje que do Wellington cozinheiro, né? Um dia a gente vai falar sobre isso. Adoro cozinhar. Então você é mais um que vai entrar para o Pod Anderson na cozinha. O governador disse que cozinha, você falou que cozinha, então nós vamos marcar um dia, uma hora, no outro lugar, vou levar o Pod Anderson para lá, nós vamos cozinhar.
viu? Depois eu vou te dar um pedacinho de um filme aqui, você põe durante a nossa conversa. Sim, sim. Só para mostrar eu fazendo um porco recheado, uma beleza, viu? Adoro carne de porco, hein, senador? Mas olha, um porquinho desossado, recheado, Vamos marcar, dá pra gente então. fazer também. Vamos Mas eu gosto de fazer comida simples, eu não sou muito de sofisticação, Eu não, também, sabe? eu gosto de comer, hein? Comida simples. Uma boa rabada, peixe, enfim, coisa suculenta, né? É bom demais, né? Bom demais. Então, já está pré-marcado. Eu fui, desde criança, era acostumado no requentado. A sobra da janta era o café da manhã. E assim ia. Exatamente, eu sou dessa época aí também. Eu sou dessa época. Café da manhã a gente comia revirado. Comida simples é o melhor, né? Senador, E a vida simples também. aqui, ó, vamos cumprimentar. Assim, cadê os fotogralas aqui assim, ó. Olha lá, olhando, olha lá, olha lá. Aê. Tem mais uma lá, olha lá. Anderson! Senador, obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela atenção e esteja sempre conosco aqui. Daqui o meu telefone. Ó, deixa eu só me despedir aqui da galera aqui. Gente, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para você receber a nossa programação. Curta o Pod Anderson e toda quinta-feira tem um programa novo no ar, tá? Toda quinta-feira tem um programa novo no ar a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e até o próximo Pod Anderson.